Olá pessoal, graça e paz. Quero aqui estar saudando a todos vocês com a gloriosa paz aí do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento estaremos falando de um tema muito importante, que é o púlpito de Jesus. Então isso é muito importante para que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor. Então você que é pregador, você que é líder, você que é um ministro, você que exerce uma função de liderança. Então fique comigo até o final desse vídeo. Estaremos falando sobre alguns passos que um pregador e um ministro precisa aprender com Jesus para que ele possa ter êxito no seu ministério. Então fique comigo até o final, porque você será impactado com a mensagem de hoje. Então fique comigo até o final. Antes de nós iniciarmos, eu quero aqui estar convidando a você que nos assiste pelo YouTube, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal, deixe os seus comentários e deixe aí logo o seu like. E você que está nos assistindo aí pelo Facebook, compartilhe, comente para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas, que eu tenho certeza que estará tocando no coração de muitas pessoas. Então você, aqueles que almeja ser um ministro, ministrar a palavra, aqueles que estão iniciando, então isso é muito importante. Aqui eu quero aqui pelo Facebook estar saudando aí o nosso irmão Reginaldo. Deus abençoe ricamente aí a sua vida, está assistindo. Então vamos lá. Quando nós observamos, compartilhe com as outras pessoas. Quando nós observamos a palavra do Senhor, e principalmente o ministério, e o fruto do ministério. Então nós vemos que lá em Isaías, no capítulo 53, fala a respeito do penoso trabalho do Senhor. Como que é importante? Se nós trabalhamos, porque muitas pessoas, elas trabalham, mas elas não usufruem do penoso fruto do seu trabalho. Mas só que quando nós observamos que um homem e uma mulher de sucesso, ela só vai alcançar este sucesso quando ela alcançar o fruto das suas edificações. Porque muitas pessoas edificam e outros usufruem da sua edificação. Mas o que é mais benéfico e gratificante é quando você edifica e você mesmo usufrui das suas edificações. Assim como Jesus. Então nós estaremos falando nesse momento sobre o púlpito de Jesus. Então a homilia de Jesus, como que Jesus se comportava diante das suas mensagens e como ele se comportava quando via outros se destacando e pregando a palavra, que era totalmente diferente do que nós vemos, principalmente das nossas lideranças dos dias de hoje e dos nossos colegas, ministros. Então isso é muito importante. Então fique comigo até o final, que esse vídeo ele vai trazer uma clareza para o seu coração. Essa mensagem vai tocar com o seu coração. Então compartilhe aí com o seu amigo, compartilhe aí com seus líderes, compartilhe o máximo que você puder, porque muitas pessoas irão entender a respeito disso. Então quando nós falamos de Jesus, existe 3 níveis para um bom pregador, ou seja, para um bom tribuno, para um bom orador, da forma que você quiser se expressar. A primeira é a boa, e a segunda a agradável, e a segunda a perfeita. Então, para você ter um grau de excelência, você precisa atingir o nível da perfeita. Existem algumas pessoas que estão na boa, mas existem algumas pessoas que estão na agradável. Mas nós precisamos chegar na excelência no terceiro andar, no perfeito. E para isso nós precisamos aprender mais sobre a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida que está dedicando esse tempo para aprender um pouco conosco da palavra do nosso Deus. Então isso é muito importante. Quando eu falo de bom, estou falando do primeiro andar. Quando eu falo de boa, ou seja, de agradável, eu estou falando de ótimo.
Mas quando eu falo de perfeito, eu falo de excelência, que é o terceiro andar, o terceiro nível, aonde eu e você temos que chegar ou almejar chegar até lá, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas para que isso aconteça, principalmente na homilética ou a homilia de Jesus, como pregador, como ministro, como ensinador, era muito importante. Então quero que você abra a sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5. Vamos ver como que Jesus, como um orador, um tribuno, como que as pessoas se comportavam diante das suas pregações, diante das suas mensagens. Como que a fama de Jesus, ela percorria por todo canto. Então abra comigo aí a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 5. Lucas capítulo 5. Observe bem como que é importante nós meditarmos nas Escrituras Sagradas. Olha só, Lucas capítulo 5, versículo 1 diz assim: aí a paz do Senhor para Silene Souza, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Então diz assim no capítulo 5, e aconteceu o quê? Ao apertá-lo, a multidão, para ouvir a palavra de Deus. Observe bem, a palavra do Senhor, ela ainda hoje precisa ser priorizada. É muito importante nós cantarmos louvor, nós adorarmos ao Senhor, mas a palavra do Senhor, ela tem que ter prioridade, porque as pessoas, elas vão para a casa de Deus para ouvir a palavra. Então eu e você, como um bom orador, como um ministro, nós precisamos ter intimidade com esta palavra. Porque as pessoas, quando elas se deslocam do seu ambiente, ela não vai para ver outra pessoa, a cor que a roupa do outro está vestido. Por que que isso acontece? Porque elas estão distraídas e não tem uma palavra para alimentar o seu coração. Então as pessoas, ela apertava Jesus para ouvir a palavra. Aleluia. Elas apertavam Jesus, não era simplesmente para ouvir Jesus, mas para ouvir o que ele tinha a falar, para ouvir a palavra. Então, o primeiro ponto, não importa qual é a sua aparência, a sua altura, a sua estatura, mas se você tiver palavra, as pessoas vão parar para te ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas vão parar para te ouvir. Porque as pessoas, ainda hoje, elas têm sede da palavra. Porque a palavra que cura, a palavra que transforma é a palavra que sara. Então as pessoas foram até Jesus, elas apertavam a Jesus para ouvir a palavra. Então a palavra, ela ainda continua sendo a prioridade no nosso ministério, na nossa caminhada, nas nossas vidas. Então não existe fazer o jeitinho brasileiro, é a palavra. É a palavra que tem que ser ministrada aos corações das pessoas. As pessoas se deslocam das suas casas para ouvir a palavra. Aleluia. Então nós vemos aqui que as pessoas se ajuntavam e elas se deslocavam, vinham embarcações para ouvir a palavra. Então, como é importante eu e você, nós temos que ter intimidade com a palavra, nós temos que nos envolver com a palavra e a palavra se envolver conosco, porque assim as pessoas, elas irão, aleluia, serão atraídas pela palavra, aleluia. Observe bem, como que Jesus, ele nos ensina. Como que Jesus nos ensina? Porque isso é muito importante. Agora eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 5. Como que era a atitude de Jesus diante de outro orador, aleluia, diante dos seus companheiros, diante dos seus colegas, aleluia.
diante dos seus liderados. Será se Jesus pegava os seus liderados e colocava no banco porque pregava melhor do que ele? Porque os outros queriam ouvir ele, aleluia, ouvir os seus discípulos em vez de ouvir ele? Porque hoje, quando nós tratamos do ministério, muitos homens de Deus, um diácono, um presbítero, ele tem uma palavra excelente, mas os seus líderes os colocam na geladeira. Porque eles têm medo, observe bem, eles têm medo de que os seus membros cresçam. Eles têm medo do que os seus servos apareçam. Aleluia. Eles têm medo do que um diácono qualquer tem uma palavra melhor do que a dele. Eles têm medo disso. E é por isso que muitos têm essa atitude de colocar na geladeira, de não dar oportunidade, de estar travando os outros. Então isso é muito importante. Mas como que Jesus ele se comportava? Será que Jesus se comportava? Ele travava? Não, aqui é eu que sou líder, é eu que governo, a palavra tem que ser minha, é eu que mando. Aqui ninguém cresce no meu lugar. Será que Jesus ele se comportava desse jeito? Ou ele ficava com ciúme? É o que nós vemos nos dias de hoje. Jesus ele ficava com ciúme? Então vamos lá. Isso é muito importante. Observe bem. Quando nós observamos aqui o texto, vamos lá para João no capítulo 12. João capítulo 12. João capítulo 12, versículo de número 9. Então tudo é pela palavra. Não, tudo é pela palavra. Então não podemos estar com barganha, nós não podemos estar enchendo linguiça, não ter o que falar. Nós temos que ir pela palavra. Então isso é muito importante. João capítulo 12, versículo de número... Aí a paz do Senhor para Lívia Salles. Deus abençoe ricamente a sua vida. Observe bem. Capítulo 12, versículo de número 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. E soube numerosa multidão, capítulo 12, versículo 9. E soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa de Jesus, aleluia. Aquela multidão, ela sabia que Jesus estava lá, mas o alvo central, isso mexe com a cabeça de algumas pessoas. A multidão, elas não foram lá principalmente para ver Jesus. Aleluia. Irmãos, talvez você não vê o texto porque você lê com pressa. Aleluia. Os textos, eles têm algo precioso para nos ensinar. Nós temos que ler com paciência. Aleluia. Isso é muito importante. Observe bem. Sob numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. Elas sabiam que Jesus estava ali. E lá elas foram. Não só por causa de Jesus. Aleluia. Não só por causa de Jesus. Mas, observe o texto. Mas também para ver Lázaro. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Observe bem, Jesus estava vendo o seu discípulo fluir. Mas Jesus, ele não ficou enciumado. Jesus, ele não ficou com medo de perder o seu cargo, de perder a sua postura diante dos demais. Aleluia. Então, o que nós vemos nos dias de hoje? Então, observe bem, Jesus, ele sempre tinha esse cuidado com o seu púlpito. Ele tinha esse cuidado, esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento como pregador, com o pregador. Então, eu como pregador, eu temos que aprender a ter atitude com o pregador, com os pregadores, porque em todos os lugares, em toda a igreja, que um líder de um determinado lugar, ele deveria ser
ele deveria ser, observe bem, tanto aqueles que as pessoas admiram como o amado da igreja. Mas sempre em uma igreja existe o líder e o amado. E isso mexe com a cabeça de muitos líderes. Mas infelizmente é o líder que deveria ser tanto o amado como o líder. Mas só que existe o líder e o amado. Por quê? Porque alguns líderes ainda não aprenderam a respeito disso. Porque eles querem matar os seus próprios filhos. Os seus próprios filhos. Porque eles não deixam os seus filhos avançar. Mas aqui quando nós vemos Jesus, é como que Jesus dizendo assim, ó, vai Lázaro, vai Lázaro, vai Lázaro, eu sou contigo, aleluia. Jesus se alegrava, ele não tinha dor de cotovelo. Jesus não tinha dor de cotovelo, porque estava vendo um dos seus membros fluir, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não ficava enciumado, porque ele era um bom pregador. Um homem, uma mulher de Deus que sabe que ele é um bom pregador, ele não fica com medo, ele não fica com ciúme, porque ele sabe que ele também tem palavra. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E ele não trava os demais. Então isso é muito importante. O púlpito de Jesus. Como que Jesus zelava pelo seu púlpito, pela sua palavra. Então você vê aqui que Jesus, as multidões e até Jesus para ouvi-lo. E aqui nós vemos que onde Jesus estava, as multidões passavam por ele para ver Lázaro. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, como que você se comportaria diante de uma situação dessa? Se você sendo um bom pregador, mas que tiver um melhor, sempre terá um melhor do que você. Sempre terá um melhor do que você. Mas para que isso não aconteça, nós precisamos aprender com Esdras. Nós precisamos aprender com Esdras. Eu estou mostrando algo do Novo Testamento e agora eu vou mostrar algo para você do Velho Testamento. Essa pequena palhinha que eu estou dando para você, então nós vamos estar ministrando em um curso a partir de janeiro. A partir de janeiro nós estaremos ministrando em um curso para pregadores iniciantes e para líderes a respeito desses assuntos, porque nós vemos que muitos precisam aprender mais da palavra. Então você que tiver interesse, é só entrar lá no nosso site e deixa um dos comentários em um dos nossos artigos. Entre lá no nosso site valdeirgomes.com. valdeirgomes.com. Você escreve tudo junto, Valdeir Gomes. Eu vou deixar o link abaixo nos comentários. E você pode entrar em um dos nossos posts que está lá. E você pode deixar o seu comentário. Deixar o seu comentário e entrar em contato conosco, que a gente estará enviando. E aí, como que isso vai acontecer? Observe bem, isso é muito importante. Quando nós observamos e aprendemos, agora vamos lá para Esdras. Vamos voltar aqui, vamos para Esdras. Neemias. Abra sua Bíblia aí comigo. Vamos agora para o Velho Testamento. Neemias, capítulo de número 8. Observe bem, Neemias capítulo 8. Em chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou com um só homem. Observe bem, aqui era um pregador que ia se apresentar. Um pregador ia se apresentar, aleluia. E ali as cidades todas se ajuntaram com um só homem para ouvir, aleluia. Então eu quero profetizar na sua vida, em nome de Jesus, que essa graça,
ela vai cair sobre a sua vida, aleluia. De você ser um pregador que atraia as pessoas para ouvir a sua palavra, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Em que onde você estiver, aí as pessoas elas ficam ouvindo, mas se fosse fulano que fosse pregar, seria uma benção. Então isso é muito importante. Então ali em numerosas multidões aqui nós estamos falando de Esdra, mas quem está na liderança é Neemias. Observe bem, é Neemias que está na liderança, mas quem tem a palavra é Esdra, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E Esdra, observe bem, e ajuntou como um só homem na porta diante das portas das águas, aleluia. Águas, a palavra também significa águas. Então observe bem o detalhe. E do trono de Deus sai um rio, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Um rio sai diretamente do trono de Deus. Então eu e você, nós temos que estar mergulhados na palavra, aleluia. E temos que estar sempre de frente com o trono de Deus, nos alimentando da palavra, para que nós possamos passar, aleluia, para as outras pessoas. Porque a palavra, ela não pode